sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar de um tema aqui que muita gente tem dúvida ao meu redor e eu resolvi esclarecer um pouco, de acordo com a minha experiência, com os meus estudos, levando em consideração aí um monte de coisa que a gente tem visto e reconciliando paradoxos, porque sou dessas. Vamos falar o seguinte, sobre o nosso poder mental, né? Como é que a gente cria a nossa realidade? Porque a nossa mente, entre aspas, cria a nossa realidade. Isso, gente, é um conhecimento que não nasceu, não foi descoberto com o livro O Segredo, não. Entendeu? Esse é um conhecimento que ele existe na humanidade desde o Antigo Egito. Quando a gente vai estudar a filosofia egípcia, que a gente vai estudar a sabedoria lá de Hermes Trismegistus, né, que a gente vai estudar as leis universais, a gente vai saber que já houveram sábios que estudaram sobre esse assunto. Assim como também Platão falou, né, outros filósofos também trouxeram esse conhecimento pra gente. E hoje a ciência, ela tem se aproximado cada vez mais dessa realidade, desse conhecimento, né? Após aí, a gente teve o experimento da dupla fenda, onde a gente percebeu aí que os átomos se comportam de maneira diferente quando são observados. Enfim, né? É uma coisa que já está na hora da gente entender como funciona e entender que é assim que funciona, a gente queira ou não. Porém, a gente tem ressalvas, tá? A gente tem ressalvas. Então, por exemplo, vamos começar falando aqui sobre esse entendimento de Deus, né, do divino. O que a gente vai perceber? A gente vai perceber dentro desses conhecimentos no geral, inclusive dentro de mitologias, né, por exemplo, mitologias orientais, que a gente tem lá, né, Shiva, e nós somos apenas sonhos na mente de Shiva. Dentro da lei universal, da primeira lei universal, a gente vai ter que o quê? Deus é como se fosse um grande pensamento, né? E nós vivemos no pensamento desse Deus. Dentro de outras mitologias, se a gente for espertinho para perceber, por exemplo, dentro das mitologias afro, bom, vamos lá. A gente tem sempre um grande Deus. Então a gente tem Olodumare, a gente tem Zambi. E ele é o quê? Um grande pensamento. Ele não tem forma. Ele se emana, né? Trazendo aí o que a gente chama de arquétipos, né? Leigamente, assim. Né? Então a gente tem esse grande pensamento. A primeira emanação dele são o quê? Os símbolos, os arquétipos, né? O mesmo dizia Platão na teoria das ideias, né? Tinha ali o mundo das ideias, que é a partir da onde tudo emanava, e lá no mundo das ideias a gente encontrava a partir dele as formas que davam origem a tudo aquilo que a gente vivencia aqui nesse plano no universo manifestado. Bom, entendido isso de maneira bem simplória, se vocês quiserem que falem mais sobre isso aqui, vocês podem comentar que a gente vai falar cada vez mais, tá? Mas entendido isso, né, a gente vai perceber que o que a gente chama de Deus, de todo, de universo, de Zambi, é essa grande mente. Essa grande, não é nem uma grande mente, é uma grande inteligência, tá? E a partir dessa inteligência que tem origem em todas as coisas. Quando a gente fala que, e aí já entra outro princípio universal, né? Que o que há acima é como o que há abaixo. É como, não é igual, mas é semelhante. Então, quando a gente fala de Deus, como que Deus cria? Através de emanações da sua própria mente, da sua própria inteligência. E nós, humanos, né, feitos à imagem e semelhança do Criador, também temos uma inteligência, né? A gente tem uma inteligência, que inclusive é uma das nossas...
como se diz, né, é parte aí de uma das nossas consciências, né? E a partir dessa inteligência, a gente consegue criar a nossa realidade, né? A partir da nossa inteligência que a gente também emana as formas que vão dar corpo para a nossa existência aqui nesse plano. Também vocês me falem se tiver muito complicado, eu estou tentando ser o mais didática possível para trazer esse conhecimento para cá. É a primeira vez que eu falo mesmo sobre isso, porque eu estou querendo falar um pouco mais sobre as leis universais e sobre como que o universo funciona, tá? E aí o que acontece? Acontece que a partir da nossa inteligência, da nossa mente, a gente vai criar e manifestar a nossa realidade aqui, simploriamente, viu, gente? Que se a gente for aprofundando, dá pra aprofundar, viu? Dá pra gente falar de várias outras coisas. Mas a gente tá falando inicialmente sobre essa questão mental, tá? Sobre como acontece a criação mental. Então, beleza, a gente tem a nossa mente e a partir do que a gente tem, a gente cria a nossa realidade. Então, por exemplo, o que a gente vive tem a ver com o que a gente tem guardado dentro da nossa mente, da nossa consciência. De coisas que a gente viveu nessa vida, de coisas que a gente viveu até em outras aí, para quem acredita. Eu acredito em múltiplas existências. Então, a gente carrega tudo isso, né? E de acordo com essas situações, a gente vai moldando a nossa realidade. Esses símbolos que estão guardados na nossa mente pessoal, eles nem sempre vão ser positivos, né? Então a gente tem a nossa mente consciente e tem a nossa mente inconsciente, que é uma parte, é tipo o porãozinho da nossa mente, que é onde ficam guardados alguns símbolos, alguns traumas, tudo aquilo que a gente viveu na infância fica armazenado ali. E esses símbolos que estão na nossa mente inconsciente são os grandes responsáveis por manifestar. Inclusive são símbolos que a gente vê quando a gente faz uma leitura oracular, né? É lá que a gente tem, inclusive, as nossas crenças limitantes, as nossas crenças fortalecedoras, as nossas memórias esquecidas, né? Quem já assistiu Divertidamente, né? A gente tem lá no fundinho essas memórias esquecidas e elas podem ser ativadas em algum momento. Então, assim, por que é importante o autoconhecimento? Por que é importante a gente entender esse princípio? Porque às vezes a gente vai perceber que a nossa realidade, ela está nos incomodando. Então, assim, a gente vai ver que o que está acontecendo na minha vida está me irritando, está me incomodando, eu não quero mais essa vida, não quero mais viver assim. Qual que é o primeiro passo? Não é o único. Mas qual é o primeiro passo que a gente tem que ter para poder mudar a nossa realidade, mudar a nossa mentalidade, né? Dentro até tem uma frase iorubá que fala assim: o ori de uma pessoa faz dela um rei, né? E tá falando exatamente sobre isso, né? O que é o ori? É a nossa mente, é a nossa mentalidade, né? A divindade ali que toma conta do nosso mental. Então, assim, é a partir da nossa mente que a gente começa a mudar a nossa realidade. Então, a nossa mente faz da gente um rei, mas também faz da gente um fracassado, né? Faz a gente, sei lá, ser um coitado e tal. A gente vê muito forte isso também na simbologia do tarô. É muito interessante também a gente fazer essas relações. Mas, assim, a gente vê em diversas mitologias se falando sobre isso, né? Em diversas culturas se falando sobre isso, sobre a importância que tem da gente alimentar a nossa mente com coisas legais, né? Da gente perceber que a partir da nossa mente que a gente cria a nossa realidade. Então a gente começa a partir daí limpar alguns sentimentos, algumas emoções, algumas crenças que a gente vê que não são benéficas ou que estão permitindo que a gente crie uma vida que a gente não quer. Dentro da nossa vida particular, é assim que acontece, tá? Então, é um trabalho de autoconhecimento muito intenso pra gente saber o que é que a nossa mente está guardando. Para isso o quê? Meditação, oráculos,
outras diversas práticas integrativas aí que vão fazer com que a gente perceba. Práticas de limpeza, gente, Ho'oponopono, você não precisa saber tudo que está lá dentro. Você já sabe que você tem que limpar. Então daí vem a necessidade de perdão, né? Quanto mais coisa você tem, emoções principalmente, né? Que a nossa inteligência, ela cria a nossa realidade, mas não apenas ela dá forma para as coisas, né? Mas a nossa emoção, ela também faz parte do processo. Então, toda vez que lá no seu inconsciente, né, onde você guarda ali as emoções passadas, você vai lá e acessa um rancor, um ranço, uma melancolia, uma tristeza, um abandono, você está vivenciando aquilo e criando aquilo cada vez mais na sua vida. E aí você começa a ver a importância de práticas de perdão, né? Fazer limpezas periodicamente. Eu, de tempos em tempos, eu faço um período super de limpeza, tipo assim, 21 dias de oração de São Miguel Arcanjo, ou 21 dias de Ho'oponopono, ou práticas meditativas de limpeza, ou, né, até mesmo vou em terapeutas e tal, quando eu percebo que são situações que eu não consigo resolver sozinha. Mas tem coisa que é autoconhecimento. A gente tem que se permitir se conhecer, ver o que nossa mente está guardando, né? A nossa vida é o maior oráculo. Então, as coisas que estão manifestando na nossa vida, elas vão dar um grande indicativo de como a gente está por dentro, tá? E esse é o maior aprendizado que eu quero trazer aqui hoje, para acrescentar aqui no canal, para dizer que isso não é coisa de uma cultura só, isso não é coisa só de atualmente. É claro, gente, que a gente tem que levar em consideração, por exemplo, nós estamos vivendo em um momento de pandemia, um momento assim, que, tipo, tem chuvas de gafanhotos na Argentina, né? O bagulho tá louco. Mas o que acontece? Existe também essa mente coletiva, né? Que é esse grande repositório aí das crenças. De certa forma, essa grande mente coletiva, ela tem a ver também com a realidade que o ser humano como um todo, como grande consciência, manifesta, né? Por mais que às vezes eu esteja ali sentindo coisas boas, inteligindo coisas boas, a humanidade no geral também tem ali as suas emoções, os seus repositórios, né? E a sua manifestação. Mas a gente tem que relativizar. Né? A gente sabe o que é que depende de mim. Né? O caminho do buscador de autoconhecimento, o caminho do espiritualista, pede muito pra gente puxar a nossa parcela de responsabilidade. Se eu puxo pra mim, poxa, se eu sou uma pessoa que eu tô aqui buscando limpar, perdoar, deixar pra trás, cuidar da minha mente, já é uma pessoa a menos contribuindo para esse caos da mente coletiva. Né? E automaticamente o que acontece? Eu fazendo isso, eu inspiro outra pessoa a fazer. E aí você menos duas pessoas. Essa pessoa se inspirar mais uma, cara, perfeição. A gente subestima, né, o poder que um tem de, ao se transformar o todo. Mas a gente não pode subestimar. Então o que eu vou sugerir? Por que eu tô falando disso aqui? Foi uma sugestão intuitiva que me veio para falar sobre isso. Por quê? Para que a gente busque essa nova consciência, né? De dentro desse caos coletivo, a gente pensar o que eu posso fazer pela minha mente, pelas minhas emoções, pelo meu espiritual, porque isso aqui a gente está falando de espiritualidade, tá? É o que eu posso fazer pelo meu espiritual que vai contribuir para uma mudança de paradigma. Entende? Se você não sabe meditar, tem um vídeo aqui no canal ensinando, onde eu dou uma pequena aula sobre meditação. Eu vou deixar ele em algum lugar, eu acho que eu vou tentar colocar ele nos cards, ou então no final do vídeo eu vou deixar para aparecer, mas é um vídeo que vai te ajudar com isso. Além disso, eu estou pensando em trazer umas práticas meditativas em áudio aqui para vocês escutarem e fazer também, tá? Umas práticas que eu faço. Então, se vocês querem, também comenta aqui, que vai ser muito interessante a gente iniciar essa corrente de autoconhecimento, de autonomia mental e de autopercepção, de perceber na nossa vida o que é que a gente está criando, né? Em quais momentos a gente está em sintonia com medo, com ódio, com rancor.
Eu também não sou santa, né, gente? Eu não sou iluminada. Eu também tenho meus ranços lá, uma lua em Capricórnio, um sol em Áries, né? Eu tenho os meus momentos. Mas o importante é a gente perceber e a partir daquele momento a gente buscar limpar. Por mais que a gente pense que não tem resultado, aquilo ali tende a ir diminuindo, tá? Porque, enfim, né, isso é muito importante e eu espero que faça sentido pra você. Deixe seu like aí, se isso faz sentido pra você, a gente vai falar cada vez mais sobre isso, porque eu tô sentindo que a hora é essa, a gente tem que entender como o universo funciona, entender como as coisas são aqui nesse plano, pra gente parar de dar murro em ponta de faca, né? Viver a vida, se desenvolver espiritualmente de maneira inteligente, independente da sua religião. Se você é cristão, você vai conseguir encaixar isso aqui que eu tô falando perfeitamente. Se você é candomblessista, né, você vai conseguir encaixar isso aqui perfeitamente. Se você é umbandista, vai conseguir perfeitamente, né? Da mesma forma, em qualquer tradição que você faça parte, esse conhecimento aqui, ele é, assim, para além da religião. Então, é muito importante, anota no seu caderno aí, perceber como a sua vida tá, o para casa, né? Perceber como que a sua vida tá, para depois tentar buscar quais são os sentimentos que estão criando aquilo. Entende? Sentimentos e pensamentos aí que estão criando uma certa realidade para você, tá? Então é isso, meu amor. Um beijo pra você. Eu espero que esse vídeo seja de valia. Como eu disse, deixa um like. Se você tá passando por aqui, se inscreve no canal, né? Você não vai se arrepender. Quer dizer, não sei, né? Mas tomara que não. E compartilha esse vídeo com mais alguém que você acha que precisa ter essa nova tomada de consciência, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!